Só que o sobrenatural, muitas pessoas confundem um pouco, né? Deixa eu embasar bem para você. A vida cristã, ela só pode ser vivida no sobrenatural. Não tem outro aspecto. Não tem como viver a vida cristã naturalmente. Por quê? Porque é uma questão de fé. Quando talvez você ouve o sobrenatural, né, de repente você pode confundir em algum momento com extraordinário. São duas coisas que parecem a mesma, só que sobrenatural é uma coisa e extraordinário é outra. Obviamente que todo extraordinário é sobrenatural, mas nem todo sobrenatural será extraordinário, amém? Senão você vai achar que um milagre é o quê? Né? É um malote de dinheiro caindo no seu quintal, entende? Nossa, isso é sobrenatural. Não, irmãos, sobrenatural é tudo aquilo que é na dimensão da fé. A fé é uma dimensão. Então agora você não vive mais no natural, você agora vive no sobrenatural. O que é isso? Isso é viver no Espírito. Não é viver com base naquilo que você está vendo, não é viver com base naquilo que você está sentindo, e não é viver com base naquilo que você pode fazer, mas é viver com base na fé, naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Esse é o sobrenatural. E aí da mesma maneira, né, lembra que nós falamos aqui na igreja de Laodiceia sobre o aspecto do conforto, né, do se conformar. Então a tendência natural no homem natural, ele é se conformar, ele é viver na média. Então isso é um natural falando. Só que agora o homem espiritual, e aqui é homem e mulher, não é só o homem, não é só os irmãos, é as irmãs também, aleluia. Não é o conformar dele, ou melhor, o normal dele, não é viver no natural, mas é viver no sobrenatural. A vida no sobrenatural, ela não é exclusiva a algumas pessoas que creem. A vida no sobrenatural é o estilo de vida daqueles que creem. Não é de uma pessoa nem de duas, mas é de todos aqueles que creem. Só que eu entendo você porque você crê, mas o mais desafiador é aplicar a sua fé. Então, quantos creem que Deus pode curar? Levanta a sua mão. Você crê. Quantos creem que Deus quer curar? Aleluia. Quantos creem que Deus quer que você prospere? Aleluia. Quantos creem que Deus pode fazer você prosperar? Tá bom, vou parar de perguntar. É que às vezes eu faço umas perguntas e ninguém fala nada, então estou aproveitando aqui que todo mundo está levantando a mão. Ok, mas aí você se pega em crise às vezes. Por que eu não prospero? Por que eu não sou curado? Se Deus pode curar e se Deus quer curar, por que eu não sou curado? Se Deus pode prosperar e se Deus prospera, por que eu não prospero? E aí você entra uma crise. Só que eu quero hoje ensinar você, irmão. Isso aqui hoje vai ser fantástico. Hoje algo vai acontecer na sua vida. Você fica numa crise, e aí como que você vai resolver essa crise? Você vai resolver essa crise naturalmente. E aqui que está o erro. Você não pode resolver suas crises naturalmente. Hoje eu vou ensinar você a resolver suas crises sobrenaturalmente. Ou seja, pela fé. A fé, ela é um espírito, ok? Só que Deus não vai fazer nada daquilo que você não participe. Então, por exemplo, muitas pessoas confundem pegar cura, prosperidade, qualquer aspecto, né? Qualquer ação de Deus. Elas confundem isso com, sei lá, com o gênio da lâmpada, por exemplo. Então é só fazer um pedido, né? E aí eu ficar esperando acontecer. Não, então, Senhor, eu quero ser curado. Ponto. Senhor, eu quero prosperar. Ponto. Não, irmãos, não é assim. Não é gênio da lâmpada. Deus, existe um propósito, não só de curar você, mas há um propósito de Deus de transformar você. Deus não quer levar você somente a prosperar, mas Deus quer levar você a ser transformado. Então isso aqui nós estamos falando de um processo também, mas nós estamos falando de uma mentalidade. Deus não vai fazer nada daquilo que você não concorde que Ele faça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para você.
Prosperidade, vamos falar de prosperidade. Antes de nós ler o texto. Você crê que Deus quer que você prospere? Você crê que Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele? E você crê, né? Aleluia. Mas quando você vai orar, você ora assim: Senhor, obrigado no almoço, oração do alimento. Senhor, obrigado pelo alimento. E eu te peço, Senhor, que nunca falte na minha mesa. Senhor, não permita que falte na minha mesa. Senhor, não deixa que falte a comida na minha mesa. Senhor, não permita que falte na mesa dos outros, Senhor. Tá, mas só um pouquinho. Você crê que Deus prospera, amém? Então aqui prosperidade nós podemos botar palavras, né, sinônimos disso aqui, ou palavras semelhantes, que é abundante, ok? Combina abundante com prosperidade, sim ou não? Estão no mesmo grupo. Só que quando você vai orar, você ora com base na mediocridade. Então, ao invés de você orar pela abundância, você está orando na base da escassez. E aqui nós temos um problema. Porque Deus não vai fazer nada daquilo que você não concorde, daquilo que você não crê com o coração e não confesse com a boca. Deus não pode fazer. Você pode dizer: mas eu creio que Deus pode prosperar. Mas quando você vai orar por cura: Senhor, se o Senhor puder me curar, aleluia. Senhor, se o Senhor assim, tá, lembrar de mim algum dia, me cura, Senhor. Não. Aqui há uma incoerência. Eu sei que você crê em Cristo, você crê que é amado, você crê que é filho de Deus, só que isso ainda não se tornou uma realidade no seu estilo de pensar. Por quê? Porque o seu falar denuncia a sua maneira de pensar. Então você pode dizer para mim: pastor, eu creio que Jesus prospera, mas quando você está orando lá, você não ora com base na prosperidade, na abundância, no favor e na graça de Deus. Você ora com base na escassez, no medo de faltar, na miséria e etc e tal. E aí não tem como acontecer o sobrenatural. E aí Deus fica impedido. Preste atenção. Deus fica impedido de abençoar você. Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque você não concordou com a abundante graça de Deus. Você não concordou com a provisão liberada, ilimitada de Deus para a sua vida. Porque você está crendo, está confessando ao contrário. Logo você não consegue acessar. Logo você não está vivendo o sobrenatural. Você está vivendo no natural. E aí você vai desanimando. Eu sei disso. Você fica desanimando. Você começa: não, mas é uma coisa que eu estou fazendo errado. Mas eu estou indo em todas as reuniões, eu estou indo no culto de domingo, eu estou indo na quarta-feira na conexão, estou indo no GC, fui até no batismo hoje, me queimei lá no sol, me esqueci de passar protetor. Tudo eu estou fazendo, pastor, e nada acontece na minha vida. Acho que eu não sirvo nem para ser crente, meu Deus do céu. Nada acontece, eu não consigo. Irmãos, precisa de acontecer, preste atenção. Uma mudança na sua maneira de pensar. A sua mente, preste atenção, a sua mente precisa pensar de maneira sobrenatural. A sua mente não pode ser natural. A sua mente tem que pensar de maneira sobrenatural. E quando você vê isso? É quando você olha para uma necessidade. Você vê a necessidade e você não crê que ela é o final. Você sabe que tem uma provisão para ela. Qual que é a sua primeira resposta diante de uma necessidade? A resposta de Filipe foi qual? Jesus, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, não teria como comprar pão para todo mundo, Jesus. Essa é uma mentalidade natural. A mente de Filipe aqui, ela está funcionando no modo natural. Porque o que é a primeira coisa que ele pensou? Dinheiro. Primeiro ele pensou dinheiro, e segundo, que mercado teria disponível tanto pão. Então a mente dele aqui, Jesus não pôde fazer nada. Por quê? Porque ele bloqueou o poder de Deus. Jesus, quando João diz, eu acredito, quando João diz assim, Jesus já sabia o que ia fazer, é que Jesus sabia que todos iam comer. Eu creio que é isso que o texto está dizendo. Só que Jesus então agora vem experimentar Filipe, vem testar Filipe, ou seja, ele vem testar. Essa palavra experimentar, testar, ela está ligada com a fé no original. Testar a fé, testar para provar, testar para ver qual a condição que ele está, testar para ver de que maneira ele poderia contribuir. E aí qual que é a nossa primeira resposta diante de uma necessidade que você enfrenta? Qual que é a primeira resposta sua diante de uma enfermidade?
Qual que é a primeira resposta sua diante de uma crise no casamento, diante de uma crise na sua empresa, no seu trabalho? Qual que é a sua primeira visão, a sua primeira fala diante de uma crise financeira, de uma necessidade? Ou ainda, diante de uma oportunidade de Deus, Deus colocou uma oportunidade de você, qual que é a sua primeira ação? Não, Jesus, não tem como, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho capacidade para isso, não tem possibilidade disso, mas eu quero dizer para você, toda necessidade que Deus permite, ou ainda provoca, promove na sua vida, não é para você abater. Isso é uma oportunidade para que a graça de Deus ela possa manifestar na sua vida. Só que a oportunidade é para você ser transformado aqui. Aqui há um confronto de mentalidade. Irmãos, a mente de Cristo é uma mente de prosperidade, de abundância, irmãos. Porque no céu, você crê que tem alguma falta no céu, irmão? Não tem, né? Os evangelhos mostram que no céu é o que? Tesouro, né? A ponto de ele dizer para nós em Mateus 6, não ajunta tesouro na terra, mas ajunta um tesouro lá no céu. Ou seja, no céu tem tesouro, a provisão é no céu. E agora então a maneira de Jesus pensar não é com base na escassez, mas é na provisão que já está liberada, já está pronto, e essa é a provisão dos filhos de Deus. Essa é a provisão daqueles que foram feitos filhos de Deus. E a palavra diz que eles são o quê? Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então a mesma provisão que Jesus tem acesso aqui, você tem acesso também. É a mesma provisão. Mas agora aqui, como eu falei para você, a nossa resposta, a nossa visão. Qual que é a sua visão? A sua visão é de escassez ou é de abundância? Você olha para a falta, você olha para a impossibilidade, você olha para a dificuldade, você olha para a necessidade, ou você olha para a provisão abundante que já está liberada? Aqui é a sua maneira de pensar. E aqui, preste atenção, não fique acusado, não fique aqui condenado. Pastor, meu Deus, eu sou muito... Acho que eu não sou filho de Deus nada, porque eu só vejo problema, só vejo necessidade. Não. Eu vim falar uma boa nova para você. Eu vim convidar você, desafiar você a viver no sobrenatural. Não mais viver no natural. Existem aqui desafios, irmãos, como esse aqui para Filipe, que Deus usa para testar e ensinar você. Deus tem provisão superabundante para a sua vida. A mentalidade sobrenatural não olha para 5.000 pessoas e se assusta. Ele olha para os 5 pães e 2 peixes e diz, está aqui a provisão, é isso aqui que vai multiplicar. Ele não fica com medo olhando para a necessidade, mas ele fica cheio de fé olhando para aquelas migalhas diante daquela necessidade. Ele sabe que é daquelas migalhas que Deus vai multiplicar, é ali que Deus vai fazer, irmãos. E aí agora você é treinado pelo Espírito Santo a pensar de uma maneira próspera. Você é treinado pelo Espírito Santo para pensar de uma maneira abundante. Você não olha mais para as coisas com uma impossibilidade, mas você olha para as coisas agora com a certeza e convicção que assim como Jesus e os discípulos multiplicaram aqui, assim vai ser na sua vida. É isso que eu creio que aquela menina de Marcos 5 ouviu. Alguém falou para ela, tem um tal de Jesus aí que está curando todo mundo. Eu tinha um vizinho que foi curado, eu tinha um outro conhecido que foi curado, tinha uma outra pessoa que foi curado, e eu acredito que aquela palavra, irmãos, isso é um espírito de fé. O espírito de fé começou a gerar nela, até que a mente dela foi afetada, os pensamentos dela foi afetado. E eu penso que ela ficava em casa, meu Deus, parece que Jesus vai passar por essa cidade aqui amanhã. Então amanhã, tal hora, eu vou acordar, vou escovar o dente, vou me arrumar, e eu vou em direção aonde Jesus vai passar. E eu tenho a convicção, se eu tocar nele, eu serei curada. Ninguém precisa me falar nada, não precisa nem olhar para mim, mas eu vou entrar no meio da multidão e vou tocar. A mente dela já estava treinada para isso. Tu acha que ela estava lá e alguém disse, vai? Não. Ela já saiu de casa convicta antes, a mente dela, ela não chegou, presta atenção, ela não chegou diante de Jesus com medo de que ele não poderia curar.
Ela não chegou diante de Jesus: será que Ele pode me curar? Será, meu Deus, mas eu tenho que tocar, eu tenho que apertar bem, não é só tocar nas veias. Não, ela já saiu com a convicção, irmãos. Se você ler o texto depois, você vai ver que ela ficou com medo, depois de ser curada, porque a lei diz que uma mulher não podia ter aquele tipo de comportamento. Uma mulher não podia se apresentar daquela maneira, e muito menos uma mulher encostar no rabi, no mestre. Então ela fica com medo depois. E quem dizia que ela não podia fazer isso? A lei dizia. Então, se você meditar na lei, você vai ter medo. Mas se você meditar na graça de Deus, você sabe que se tocar nele vai ser curado. A sua mente é treinada pela graça de Deus. Essa é a mente do sobrenatural, irmãos. É desafiador? É, mas é esse desafio que leva você a crescer. É a necessidade que leva você a crescer. É a necessidade que é a maneira que Deus usa para alargar a sua fé. É a necessidade que Deus usa para dar aquela sacudida dentro de você, sabe? Está tudo muito tranquilo, está tudo muito calmo. Aí Jesus vem e traz uma necessidade. Ele coloca ali você diante de 5.000 pessoas e pergunta: e aí, o que nós vamos fazer com isso? Ele dá uma sacudida em você e leva você a crer, para você crescer, para você avançar. Está tudo muito estável. Eu sei que você quer uma estabilidade. Não, pastor, tudo que eu pago para não me incomodar. Nunca vai viver sobrenatural. Irmãos, a vida no sobrenatural, ela é, vou usar uma palavra correta, ela é uma aventura. É aventura, você nunca sabe o dia de amanhã. Mas você não tem medo mais, você tem convicção. Por quê? Porque você sabe que a graça de Deus está sobre a sua vida. Esse é um estilo de vida do sobrenatural. Vem alguns desafios, e aqui eu percebo do Espírito, você está angustiado com alguns desafios que você está enfrentando. Você está preocupado, você está com o coração apertado, você está com dúvida, está com incerteza, você está desencorajado, você está com medo, você está temeroso. Mas Deus aqui está falando para você o seguinte: lembra dos milagres que você já viveu, lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, lembra daquilo que você já viu, da multiplicação que você já viu, lembra daquilo que o Espírito já ministrou no seu coração, lembra das promessas que Ele já liberou sobre a sua casa, lembra das curas que você já viu, aquilo que você já ouviu. E a partir disso, o espírito de fé vai fluir na sua vida, e a graça superabundante de Deus vai manifestar. E essa é a nossa posição de descanso. Sabe quando há multiplicação na sua vida? Quando você está na posição de descanso. Sabe quando você prospera? É quando você está na posição de descanso. Entenda bem, descanso não é não fazer nada, descanso é crer, amém? É quando você descansa, você crê nele, você coloca na mão dele e descansa. Descansa. Tinha uma irmã, uns anos atrás, andava conosco. A história dela é bem engraçada, nesse aspecto aqui que eu aplico. Ela gostava muito de médico. Ela tinha uma afinidade com os médicos. E então ela já sabia que remédio ela tinha que tomar. Só que ela tinha que ir lá no médico. Ela tinha que ir lá falar para o médico. Então chegou num tempo depois, ela chegava lá para o médico assim, dizia assim: ó, o senhor tem que me dar isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Aí ele lá e fazia e dava para ela: tá bom, então eu vou lá agora. Aí ela ia lá e já fazia. Só que ela precisava ir no médico. Ela já sabia o que ela tinha que fazer, mas ela precisava ir no médico. Eu acho que era um descargo de consciência, sei lá, para depois ela dizer que tomou um remédio, fez mal, e dizer: não, tá aqui, ele que me deu. Mas ela chegava lá e dizia que tinha que dar para ela. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Mas mais ou menos assim que você tem que fazer com Cristo. Você já sabe o que tem que fazer, mas você tem que colocar diante dele, sabia? Você já sabe que você tem que trabalhar, você já sabe que você é abençoado, mas você tem que chegar diante de Jesus. Jesus, eu creio que eu sou abençoado, e eu declaro sobre a minha empresa: amanhã, nessa semana, será os melhores dias de venda. Senhor, eu sei que o meu casamento é abençoado, mas eu quero dizer para o Senhor: abençoa o meu casamento, Pai. Cuida do meu casamento, cuida da minha família, Senhor. Você já sabe que Ele já tem também a provisão, mas é quando você declara, você coloca na mão dele. Isso é permanecer na posição de descanso, irmãos. Isso é permanecer, porque quando você declara para Jesus, você está reafirmando a fé, reafirmando a sua posição,
Por isso que todo domingo nós vemos aqui, você vem aqui e ouve a mesma coisa. É a graça de Deus, é crer na graça de Deus, no favor de Deus, que você é amado, que você é justo, porque isso faz com que você permaneça no descanso. Você só consegue acessar a provisão do céu na sua vida no descanso. E a palavra diz então que eles se assentaram. E outra coisa interessante aqui nesse texto, né? A palavra diz que tinha muita relva. O que é relva, irmãos? Relva é grama. Só que no início do texto nós vemos que o quê? Eles estão aonde? No meio do quê, irmãos? No meio do deserto. Você já viu grama no meio do deserto? Você já viu relva no meio do deserto? Mas é porque a graça de Deus está ali. Você não vai, preste atenção, o lugar aonde você vai se assentar não é no meio do deserto, mas é na relva, é diante de um lugar que Ele nos colocou, é no lugar da bênção, no lugar do favor, no lugar do abençoado, no lugar do Filho de Deus. Então você não está se assentando num lugar de inquietação, não, você foi colocado, assentado por Cristo nesse lugar de descanso, e ali você recebe a provisão. A palavra diz que os discípulos começam, né? Os discípulos começam a distribuir, eles distribuem, eles passam, né, a bacia uma vez. Eu imagino que era assim, a bacia do pão e a do peixe. Aqui que, né, foi o lançamento do McFish. Se você já comeu McFish, está aqui, pão e peixe, é isso aqui. Então distribuindo pão e peixe. Então passava a bacia uma vez, passava de novo, né? Pegava um, pegava dois, e comia. Teve um que comeu, imagino, né, uns 7, 8 pão com peixe. Meus irmãos, depois da conete, comiam 8 cacetinhos antes de dormir. Mas essa é outra pregação. Entende? A palavra diz que eles comeram o quanto desejaram. Isso mostra que a provisão é ilimitada, irmãos. Eles não comeram o quanto tinha. Não, terminou a comida, terminou, cessou o milagre, fechou, né? Não. Eles comeram o quanto desejaram. Então a provisão não é somente para a sua necessidade. A provisão é superabundante. É mais que a sua necessidade. E você ainda está olhando para a necessidade, mas a provisão dele é maior do que a sua necessidade. Vai sobrar, é além, não é segundo a necessidade. A palavra diz que eles comeram segundo eles desejavam. Então não é a necessidade, é o desejo. Uau! Primeiro é pela necessidade, mas depois você deseja. Eu desejo, Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu preciso mais, porque há um propósito do Senhor na minha vida. Então eu desejo a manifestação da Tua graça. Eu desejo a manifestação do Teu poder. Eu desejo, Senhor, eu desejo. Você é suprido segundo o seu desejo, segundo o seu desejo, segundo o seu desejo. Isso aqui é sobrenatural. De 5 pães e 2 peixes, todo mundo comer e ainda sobrar. E a palavra diz que dos 12, sobrou 12 cestos, né? Um para cada apóstolo. Para aquilo ficar de memorial para a vida deles. Só que eu quero dizer para os irmãos, nós vamos orar já. A provisão é superabundante. Quando Jesus nos coloca sentado, é porque tem uma mesa diante de você. Ele não coloca você assentado, né, de castigo, virado para a parede. Ele coloca você assentado na mesa dele. Jesus, ele tem a provisão. E quando você se assenta diante dele, não há necessidade que não é suprida. Não há nada. Só que agora você está assentado diante da mesa. É o que Davi diz, né? Davi faz uma oração lá no Salmo 23. Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos inimigos. Aí está mostrando Jesus. Prepara-me uma mesa, a provisão, Jesus. Então você está diante de uma necessidade, você está diante de um desafio, e eu estou mostrando para você que tem uma mesa diante de você. Só que agora a mentalidade do sobrenatural vai fazer o quê? Vai fazer você acessar aquilo que está na mesa. Se a sua mente for natural, você não consegue acessar. Você não consegue acessar.
Mas quando você agora atua e age pela fé, você acessa, independente da sua necessidade. Pode ser uma enfermidade, sim, nessa mesa tem provisão para a sua enfermidade. Pode ser necessidade financeira, sim, nessa mesa tem provisão financeira. Pode ser necessidade no casamento, sim, nessa mesa tem provisão para o casamento, para a família, para a empresa, para o trabalho. Tudo está nessa mesa e tudo já está pronto, é só você acessar. Só que a intimidação não permite você acessar, o medo não permite você acessar. Como que você faz, né? Como que você comporta quando você vai na casa de alguém que você não conhece muito bem? Ou vai a primeira vez, né? Você senta na mesa e você não toca em nada, né? Meu Deus, vou tocar alguma coisa que nem sei. Às vezes tem umas comidas diferentes, nem sabe como é que serve aquilo, como é que come. Às vezes nem sabe se é comida, pode ser só decoração. Você fica fazendo o quê? Você fica esperando alguém servir primeiro, né? E comer para ver como é que come. Ah, entendi. Mas essa atitude está correta, mas na casa de estranho. Mas na casa do Pai, quando você tem a convicção que você é filho, oh irmãos, não é assim que você faz na sua casa, né? Na sua casa você não faz assim. Na sua casa você senta, você se serve. Você quer, não, eu quero mais um pouco, mãe. A mãe está aqui, meu filho. Ah, mas eu quero mais, está aqui, meu filho. Ah, mãe, eu quero mais, está aqui, mas está furado, meu filho. Mas eu quero mais, está aqui. Mas sempre tem provisão na mesa. E você tem o quê? Você crê. Por que você serve daquela maneira? Porque você crê que é filho. Você crê que aquela é sua casa. É isso aqui, irmãos. Esse é o evangelho. Deus nos fez filhos. Você não é estranho, você não é um estrangeiro, você é filho de Deus. Você está na casa do Pai e há uma mesa, há um banquete diante de você. Então não precisa de ter medo. Não precisa de ter medo, não precisa de ter receio. É só você se servir e a sua provisão, ela irá, a provisão para a sua necessidade irá acontecer. E aqui onde é que, né, para finalizar, o sobrenatural. Sobrenatural é viver pela fé. Você não consegue acessar o que é de Deus naturalmente. Você não consegue acessar o que Deus tem para você naturalmente. Você pode conhecer. Pastor, mas eu conheço. Eu sei. Sim, você pode saber, mas você saber não resolve o seu problema. Você precisa de acessar. Pastor, eu sei e tal que Deus é bom. Sabe. Mas a bondade ela quer manifestar na sua vida. Pastor, eu sei que Deus cura. Sim, mas você precisa acessar essa cura para a sua vida. Pastor, eu sei que Deus tem prosperidade. Sim, mas essa prosperidade chegou o dia de ela manifestar na sua vida. Então aqui você precisa de concordar com Deus. Deus está entregando para você, mas você precisa se servir. E nós falamos há pouco tempo, né? Finalizamos há 2 semanas atrás, falando sobre a igreja. Você sabe que é filho de Deus, amém? Você crê que é filho. Mas a casa, a família, ela reafirma essa identidade. Então Satanás ele começa a afastar você também da vida da igreja. Começa a afastar você das reuniões. Começa a afastar você, né? Não, agora inventaram a reunião de manhã cedo, 6:30 da manhã, vê se pode. Que loucura isso. Então eu não vou. Se você não vai, não é gerado fé no seu coração. E não é lei aqui, irmãos. É só perguntar para os irmãos que participam. É porque é um ambiente de fé. E ali você é encorajado para quê? Para acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é para bater ponto, para bater cartão. E se Jesus voltar, você está com a cartelinha completa. Não. Mas é para você viver cheio de fé. Você viver cheio de ousadia. E quando vier os desafios, você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.